Olá, eu vou colocar aqui. Vou botar aqui o título da nossa. Oba, da nossa live. Oi, mãe, sempre a primeira a entrar. Que bom, né? Vou botar aqui o título e vou dar um pin. Oi, Fê, bem-vinda. Acho que a Mari também já entrou. Bem-vindos todos. Obrigada pela presença em mais um domingo aqui juntos no fim do dia. Aí 9 horas da noite Brasil, 5 da tarde aqui em Los Angeles. E hoje para... Oi, Mari. E hoje para nossa conversa eu convidei a Mari, a Mariana. É que é muita intimidade, é difícil de chamar de Mariana. Mas a Mariana, amicíssima, acho que até mais que amiga, ocupa vários papéis na vida aí, além de afilhada, madrinha, é muito papel para uma pessoa só. A ideia, convidei a Mariana para a gente conversar sobre resiliência como potência de reconstrução. E a Mariana está vivendo aqui nos Estados Unidos também, ela está lá em Atlanta, pertinho em Alpharetta, que é pertinho de Atlanta, então a gente vai estar com 3 fusos horários hoje aqui. Eu vou fazer assim, eu vou chamar já a Mari. Conversa. Vocês estão me ouvindo bem? Só me deem um retorno. Oi! Oi, cá estamos nós de novo. Cá estamos nós. E eu super me antecipei aqui em te chamar e eu acabei nem te apresentando. Então deixa eu... a gente tem tanta intimidade. É difícil ser muito formal nessas horas. Para quem não te conhece, deixa eu te apresentar então. A Mariana é psicóloga, a Mari é doutora em psicologia e ela tem especialização em counseling e intervenção em urgências, emergências e desastres. Tivemos a oportunidade aí de ter uma empreitada juntas, que foi a Âncora Consultoria, onde a gente teve a oportunidade de trabalhar com empresas nessa área de gestão de crises e emergências em organizações, né? Isso. E aí, Mari, te convidei para essa empreitada. Bom, um tema que Obrigada. tem tudo a ver com a gente, né? Tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com a tua trajetória. E na verdade, me inspirou esse tema, o assunto nesse momento, porque agora, por esses próximos dias, acredito que essa semana agora que esteja entrando, a gente está fechando 100 dias de distanciamento social. Eu não gosto muito da palavra isolamento social, porque eu acho que isolado socialmente a gente não tá, né? Acho que a gente está distante. Não estamos e não devemos. Mas graças a Deus tem a tecnologia, né? Porque, por favor, acho que isso nos dá um conforto bem grande para evitar esse isolamento, né? E aí, nessa reflexão desses 100 dias, né, dessa situação toda, enfim, né, que literalmente parou o mundo, eu venho fazendo muito essa reflexão, assim, sobre o nosso processo ao longo desse tempo, e obviamente olhando para mim, assim, no meu processo, mas acho que desde que tudo começou e até agora, assim, como que a gente tem se transformado, e aí, enfim, acho que é muito individual esse processo, né, e tempo também de cada um, mas acho que quando a gente começou a resistência, a coisa do, ai, não vai dar, como é que eu vou dar conta, como é que vai ser, como é que vai acontecer, como é que isso vai ser possível, como é que eu vou conseguir trabalhar, como é que eu vou conseguir manter os filhos em casa, e talvez ao longo desse tempo, a gente tenha até se surpreendido até certo ponto com a gente, né, com a nossa capacidade de se adaptar, de transformar, de se recuperar e também de se transformar, né, nesse momento. Então, achei que o tema de resiliência era muito pertinente nesse momento, assim, né, para a gente refletir sobre isso. Acho que ele é bem amplo, né? Acho que acontece os tempos diferentes para cada pessoa e ele vem muito a ver com essa questão de crises. Então, eu disse, então é hora de eu convidar a Mari. Tava só esperando o convite. Não tô esperando chegar a tua vez.
Ah, Amiga, queria que tu começasse também, a gente começasse refletindo assim, não sei se tu quer colocar algumas outras coisas, fica à vontade, é uma uhum, conversa bem uhum, informal, assim, o pessoal está nos acompanhando. uhum, uhum. Como de costume, eu vou lendo os comentários, vamos trazendo também a reflexão de quem está nos assistindo, mas Tá. acho que seria interessante a gente começar conversando justamente entendendo um pouco do que é esse conceito de resiliência, né? Aham, E para que ele serve, né? tá. Olha a Rê aqui com a gente, beijo. Eu vi. Que saudade. Bom, a resiliência é a nossa capacidade de justamente nos adaptarmos a situações que nos desacomodam, né? Para a gente que sempre trabalhou com o cenário de crises, como tu disse, a minha especialização foi por essa área e tive a oportunidade de trabalhar em alguns cenários de desastre. A resiliência ela é super importante. Na verdade, a gente até pode, faz uma semana e meia, eu também participei de um seminário justamente falando sobre a pandemia relacionado com essa questão de desastre, né? Ela não deixa realmente de ser um desastre cotado como um desastre biológico, né? Epidemias, pandemias, enfim. Mas pela proporção que ela tomou, ela colocou todos nós dentro de um cenário de crise, né? Então, a resiliência, ela vai justamente ser essa possibilidade da gente se moldar a uma nova situação. Sempre vai ter coisas que o teu ambiente te impõe, pressões do ambiente, ou acontecimentos, ou cenários mais catastróficos, mas pode ir até para coisas muito simples do teu dia a dia, como a própria pressão no trabalho, sei lá, mudou o chefe, veio com 5.000 coisas para cima de ti, tu com várias coisas dentro de casa, aquelas situações críticas que a gente passa, é justamente a tua capacidade de te moldar ao que o cenário está te pedindo, ao que o ambiente está te pedindo, está te exigindo. Essa capacidade de te moldar é a tua capacidade de resiliência, que ela pode ser muito mais desenvolvida em algumas pessoas e outras nem tantos. Geralmente são pessoas mais inflexíveis, pessoas com mais dificuldade de sair da sua zona de conforto, né? Porque a Uhum. resiliência tem tudo a ver com essa saída da zona de conforto. Então, e a sair dessa zona de conforto também te propicia esse desenvolvimento da resiliência. Então, tudo vai andando junto. Mas essa capacidade de te moldar a um acontecimento grande ou pequenos acontecimentos, tanto que acontecem no teu ambiente como internamente, porque a gente também tem as nossas crises internas que fazem parte do desenvolvimento do ser humano, né? Algumas vezes mais perceptíveis, outras não tanto, mas a resiliência também vai te ajudar justamente a lidar com essas conflitivas do teu aparelho psíquico, né, que te coloca e vai te ajudar a poder passar por essa crise de uma melhor maneira ou não, né? A tua capacidade de resiliência também vai ajudar num desfecho positivo para determinada crise, né? Por exemplo, a gente sempre diz que uma crise, algo que te tirou deste estado de homeostase, ela pode ter um resultado positivo e um resultado negativo. O resultado positivo está sempre relacionado com uma capacidade de resiliência, porque tu te molda, tu exercita essa adaptação certamente de uma maneira positiva. O desfecho negativo quer dizer que não houve a adaptação justamente ao que foi exigido do teu aparelho emocional, digamos assim, né? Então, ela é extremamente importante, tanto no teu dia a dia como numa situação maior como a gente está vivendo, em que simplesmente o nosso dia a dia ele mudou completamente, ele se viu alterado literalmente da noite pro dia, assim, né? Pelo menos para Uhum. mim foi, assim, até houve um pré-preparo, assim, pelo menos aqui aconteceu de ter um caso no county escolar da Júlia e eles fecharam o count e eu até comentei com o Rafa, falei assim, a gente tem que se preparar porque
mais cedo ou mais tarde vão fechar as escolas, já fecharam algumas, isso vai acontecer. E aqui uma questão de tempo. Aqui foi muito relacionado, a crise foi muito relacionada ao fechamento das escolas. Então, teve dias ali para a gente se preparar, mas a gente nunca também está preparado o suficiente. Mas a nossa resiliência justamente nos permite, ok, então surgiu mais esse problema, e tu te adapta àquilo. É o esperado, digamos assim, né? Mas ela é essencial justamente para a tua capacidade de poder dar conta do que a vida está te exigindo, né? Eu acho que isso era justamente também vamos dizer assim, a minha próxima pergunta, porque tu já meio que colocou a importância da resiliência para a questão do enfrentamento de crises, e eu acho que trazer, e até como a gente propôs colocar nesse título, assim, como uma potência, eu acho que talvez para algumas pessoas, não dá para generalizar, acho que nunca nada é possível de generalização, ainda mais nesse âmbito, mas o que talvez para muitas pessoas tenha sido até uma surpresa, né? Ou talvez até tenha tocado uma questão de obviamente a gente acho que nunca se imaginou nessa situação, e acho que talvez o receio inicial tenha sido justamente esse, assim, tipo, meu Deus, é totalmente desconhecido, é um cenário é uma incógnita, né? E de uma certa forma ele continua uma incógnita, porque a gente não sabe bem dizer quanto tempo, né, ainda vai fazer, mas parece que a gente começa a se surpreender com a nossa potência, com essa potência de reconstrução, né? E justamente sobre esse aspecto de promoção de saúde, já que é o meu principal, vamos dizer assim, objetivo com essas conversas de domingo que eu tenho promovido aqui, é muito pensar no aspecto de promoção e a gente descobrir essa habilidade como uma potência que a gente tem. E eu acho que a gente pode dizer, me corrija se eu estiver errada até, Mari, mas acho que a gente pode dizer que a resiliência ela é uma habilidade e ela pode ser desenvolvida também, não é uma coisa assim que tipo, ou se tem ou se não tem não, assim. Ela pode, com certeza. Justamente, assim, a resiliência é engraçada, assim, porque a gente tem vários movimentos aí, né? Primeiro tem aquele pânico, assim, não vai dar conta. Eu me lembro que eu escutei muita gente aqui também. Mas como é que eu vou fazer homeschooling depois e mais o meu trabalho? E eu me lembro que também tinha comentários de, assim, meio, às vezes, juro que tu tá preocupada com isso, sabe? Tipo, e como é que eu vou cozinhar para todo mundo, né? Como é que a gente vai fazer? Tipo, dá aquele, primeiro, o estresse, né? E tu acaba até te preocupando com coisas que, tipo, né? Pra gente, sei lá, talvez pra mim eu já sou super resiliente nessa coisa de cozinhar, então pra mim foi meio esdrúxulo, assim. Mas aí aconteceu primeiro todo esse estresse e agora tu vê uma acomodação e certamente voltar para a rotina vai ser uma outra desacomodação. A gente vai viver outro estresse. E outra vez a gente vai ter que ter uma capacidade de se moldar a isso, assim. Porque o teu aparelho psíquico, ele sempre vai procurar ficar essa homeostase. Ele sempre vai procurar o equilíbrio entre os teus conflitos internos e o que o teu ambiente te traz. Ele sempre vai querer estar kit ali. É o que ele vai tentar fazer sempre. Aí o que a gente diz, bom, pessoas mais resilientes têm a tendência a fazer resoluções mais eficientes, resoluções mais interessantes, tomadas de decisão mais interessantes. Pessoas pouco resilientes vão fazer tomadas de decisão não assertivas, o que aí, dependendo, claro, do tamanho da crise, pode, inclusive, a gente pensar daí no desenvolvimento de patologias, enfim. Não é à toa que também tem se falado muito durante a pandemia sobre o aumento de casos de depressão, de ansiedade. Certamente não é a pandemia que causou isso, a gente está falando de um terreno fértil, né, que essa desacomodação possibilitou que isso aparecesse. Mas sim, é possível desenvolver resiliência, com certeza. Na verdade, a gente desenvolve ela o tempo todo. Porque mesmo pequenas crises que a gente vai passando na vida e que a gente deu conta, de uma certa forma é como isso ficasse impresso no teu psíquico como um registro positivo. Né? Como tipo, ok, eu dei conta.
né? Deu certo. Vamos para a próxima. Inclusive as estratégias que tu utiliza para fazer frente a determinada situação, tu registra isso também de uma forma eficiente, de uma forma positiva, como uma ferramenta que tu tem. Então, isso também já é uma forma de desenvolvimento da resiliência. Desde pequeno, a gente vai se desenvolvendo e a gente vai também adquirindo essas ferramentas que estão super relacionadas com a tua capacidade de adaptação. Isso dentro de um desenvolvimento normal de uma pessoa. Mas existem formas também da gente desenvolver, digamos, no diário, assim, né? A resiliência, ela está bastante relacionada com flexibilidade. Então, por exemplo, o exercício da flexibilidade de uma forma diária, talvez não, mas né, de vez em quando, pelo menos, são formas que tu também diz para a tua capacidade emocional, que tu pode dar conta das coisas quando elas não saem como tu espera ou como tu achava que elas deveriam fazer. Então, às vezes, exercitar coisas, eu faço sempre desse jeito, é assim que funciona para mim, é desse jeito que eu funciono. Às vezes, tentar fazer outras estratégias ou mudar alguma coisa na tua rotina. Rotina é uma coisa que traz segurança pra gente, ela é importante, mas flexibilizar algumas coisas, às vezes, que tá super no teu automático, tu também convida o processo de desacomodação. Então, fazer isso de vez em quando é algo que tu também ajuda a desenvolver essa tua capacidade de tomada de decisão, de poder dar conta quando alguma coisa saiu fora do eixo. A gente tem isso várias vezes durante o dia, aquele dia que tu pensa, não saiu nada como eu queria, como eu planejei. Aí entra um outro ponto do desenvolvimento da resiliência, que é a atitude positiva frente a situações que te pegam desprevenido, né? Esse mesmo dia, aquele estressante, que saiu tudo errado a princípio, tu poder olhar para ele assim, tá, mas o que saiu legal? E aquilo que não saiu como eu previa, o que saiu de bom, né? Porque às vezes as coisas, elas parece uma coisa meio clichê, assim, enxergar o lado positivo das coisas negativas, mas é uma coisa super importante, é algo que realmente faz toda a diferença para novas situações futuras que te desacomodam, né? Enxergar o lado positivo quando tudo sai errado, entre aspas, né? É poder também ter uma atitude positiva, isso está completamente relacionado ao pensamento positivo, mas uma atitude positiva também. É aquela proatividade diante do problema, né? Tipo, ok, eu tenho um problema, o que eu posso fazer? Não se deixar levar pela circunstância, né? Ter a proatividade positiva é algo que tu também começa a ter registro. Nossa, eu consigo fazer. Até fazendo um paralelo com situações muito críticas, como é a situação de um desastre, quando a gente trabalha com pessoas no terreno, poxa, para pensar, tem algo tão avassalador na vida de alguém que tu perder toda a tua casa, tu perder parentes queridos dentro de um desastre, dentro de um cenário, né? Tu olhar para os lados e tudo aquilo que tu tinha como referencial, tu olhar para tua vizinhança e não existir mais a tua vizinhança. Então, esse é um cenário devastador do ponto de vista do ambiente e do ponto de vista emocional. E uma das coisas que a gente justamente trabalha com essas pessoas, mesmo diante de um caso caótico, é tu justamente encorajar a pessoa que ela tome atitudes dentro daquele cenário, porque isso passa justamente a sensação de eu consigo, o retorno do controle, o retorno da homeostase, o retorno do equilíbrio, né? Então tu justamente vai sempre oferecer o protagonismo da pessoa, fazendo com que ela possa tomar algumas tomadas de decisão dentro do que é possível, dentro daquele cenário, porque justamente isso te ajuda a poder dar conta daquela situação em si, porque te traz de novo a sensação de controle e te traz de novo a sensação de que tu tem a ferramenta para lidar, mesmo diante de uma situação tão avassaladora como é tu perder tudo que tu tem. Né? Então, tem coisas que tu pode fazer naquele momento. Então, justamente o que tu planeja junto com essas pessoas, mesmo em cenários como esse. E aí, se tu pensa que pessoas em cenários como esse podem fazer isso, a gente, no nosso dia a dia,
dentro da nossa casa, dentro da nossa segurança, certamente a gente consegue fazer isso. Certamente a gente consegue poder olhar por uma situação X e poder encontrar um lado positivo ou ter uma atitude positiva diante de uma situação do dia a dia, né? Isso te permite esse desenvolvimento. Desculpa te interromper, Maria, eu fiquei pensando, enquanto tu estava falando, justamente assim, porque se a gente enxerga a resiliência como uma habilidade, como uma capacidade que a gente pode desenvolver e que talvez em alguns momentos, diante de uma situação crítica, a gente... talvez quem esteja nos ouvindo até daqui a pouco pense assim, no primeiro momento eu me paraliso, né? Aquela situação me paralisa porque ela é nova, porque ela é inesperada, porque ela te pegou de surpresa. Eu acho que a gente consegue ir trazendo, e aqui a gente, né, justamente, acho que poder promover essa reflexão de que tem como tu ir trazendo movimento para tua vida, gerando ação, porque eu acho que a ação, né, de gerar coisas, de gerar movimento e de fazer coisas, ela é sempre melhor do que a paralisação, né? Então, tu começar a planejar coisas ou pensar em coisas, em possibilidades, e acho que muito se disse nessa pandemia, vamos viver um dia de cada vez, né? O que é viver um dia de cada vez? Não preciso dar conta de um ano, porque eu não sei se isso vai durar um ano, 6 meses, 3 meses, né? E a gente acaba criando até uma ansiedade desnecessária se a gente tenta colocar isso para o longo prazo. Viver um dia de cada vez é tu pensar, o que eu posso fazer hoje e que ações são possíveis, atitudes e posicionamentos no meu dia, naquilo que eu tenho controle dentro da minha casa, ou com as coisas que estão acontecendo na minha vida, porque é bem da verdade, acho que até o Ricardo comentou aqui, existe uma grande crise que provocou essa paralisação, mas existem inúmeras microcrises acontecendo em paralelo, né? Que acabaram sendo provocadas por essa pandemia, que é econômica, e aí cada um tem a sua realidade, tem coisas acontecendo no núcleo das pessoas que é muito diverso, né, o impacto que isso causou. Mas que dentro da realidade de cada um, daqui a pouco é possível tu gerar ações. E aí tu até dissesse, assim, essa coisa da reinterpretação positiva, ou de eu planejar o meu dia, o que está dentro do meu controle. Eu não sei se vai ser o ano escolar da criança, mas como é que eu vou planejar esse dia, ou essa semana, as aulas dela, ou eu vou conseguindo ajustar a minha rotina, isso deu certo, isso não deu certo. Tudo que gere ação, que te mova para buscar agir em cima disso, acho que sempre vai fortalecer também a tua resiliência, né? Porque acho que também vai te retroalimentando com essa sensação de que eu sou capaz de ir fazendo e gerando coisas para ir retomando dentro dessa realidade nova, da jeito que ela está se apresentando, se ela é nova, se ela é definitiva, enfim, não saberemos. Mas dentro do que está se apresentando, eu consegui retomar um certo ritmo de vida, onde eu consiga estabelecer uma certa previsão, né, do que eu tenho para o dia, porque eu tenho para a semana. Acho que são atitudes que a gente consegue ter perante as coisas que fortalecem a nossa resiliência e, ao mesmo tempo, também acabam nos gerando até uma sensação de satisfação no fim do dia, pela certeza de que tu conseguiu, né, dar conta daquilo, de que tu conseguiu gerar, que tu conseguiu administrar a tua vida, que de repente a sensação foi de que, tiraram tudo de mim, né? Mas não tiraram. E aí, nas situações extremas, até como tu disseste, poxa, de pessoas que, em desastres, que perderam suas casas, não, mas também tem pessoas que estão vivendo isso, que talvez tenham perdido familiares, amigos, né, vizinhos, parentes, né? E uma coisa que eu aprendi até contigo e com a Lê, que trabalhava com a gente já nessa... é de a gente... Quando trabalha também com as pessoas que estão passando por alguma situação, nada a gente não alimentar essa coisa do nossa, que horror, que terrível, né? Justamente dar a sensação para a pessoa de que não, é tão horrível que eu não consigo fazer nada em cima disso. Sim, sim. Não, como tu disse, mas a paralisação é uma coisa natural que acontece com a gente, principalmente dependendo do impacto que é. Né? E é justamente também aquele momento que tu tem, ok, e o que eu vou fazer com isso? Né? E então isso é natural que aconteça, mas a resiliência justamente é essa capacidade,
não pode ser paralisante que te impeça de fazer as coisas, né? Mas uma certa paralisação em determinado momento, ela é importante, assim. E uma coisa também que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente tá vivendo, e tem se falado mais sobre isso, eu pelo menos tenho notado, assim, as pessoas falando mais, que é a questão de tu viver o presente. Porque, assim, o nosso grande mal, e talvez o que atrapalhe muitas vezes a nossa tomada de decisão e até poder fluir essa capacidade que a gente tem de poder fazer frente a situações complicadas, é a ansiedade do que vai acontecer, é a ansiedade do que tem por vir. E aí tu não consegue te focar no que está acontecendo agora, né? Como tu dissesse, viver um dia de cada vez, é mais ou menos por aí. Mas assim, qual é o grande problema da ansiedade? É justamente porque tu não pode controlar o que vai acontecer no futuro. E isso aumenta a ansiedade. Então, quando tu te foca justamente, tipo, ok, eu tenho essa problemática, como eu vou dar conta disso? Quais são as estratégias que eu tenho para dar conta? O que eu posso fazer hoje? Amanhã eu não sei como é que vai ser, mas o que eu posso fazer hoje? Literalmente baixa mais a tua ansiedade e abre a tua capacidade de poder enxergar o problema, de poder enxergar de fato o problema. Porque quando tu tá muito ansioso, tu tá mais preocupado com o que que tá por vir e não enxerga o que tá acontecendo na tua frente. Parece uma coisa tão... Mas tem se falado muito sobre isso, que é a capacidade de estar presente. Que tem tudo a ver com a resiliência. A capacidade de estar presente contigo mesmo, com as pessoas que estão ao teu redor. E eu acho que a pandemia também trouxe isso, nos empurrou para literalmente estar presente, né? Porque a gente não tem a coisa do dia a dia de sair correndo por trabalho, literalmente te empurrou de estar presente com a tua família, de estar presente contigo mesmo. Eu vi muitas pessoas comentando da ansiedade que foi poder se olhar, né? Porque as pessoas estão tão no automático, na rotina, aquela que eu falei, que tu não flexibiliza nada da tua rotina, que quando simplesmente te tiraram isso, que era o que estava te segurando, causa muita ansiedade olhar a tua realidade. Então, estar presente, olhar o problema, às vezes até olhar o problema por partes, é algo que ajuda, né? E uma outra coisa que é essencial para a resiliência, e pelo menos aqui em casa a gente tem exercitado muito, é o pedir ajuda, né? As pessoas resilientes, elas são conectadas, que a gente também falou no início. As pessoas resilientes, elas são conectadas à sua rede de apoio natural, aos seus amigos, aos seus familiares, enfim, que são aquelas pessoas que naturalmente tu pensa quando tu precisa ou quando tu te propõe a pedir ajuda. Quem são elas? Essa é a tua rede de apoio natural. Elas são conectadas a essas pessoas. E as pessoas resilientes, ou pessoas que queiram desenvolver a sua resiliência, devem começar exercitando falar sobre o que sente, exercitando sobre falar sobre o que está pensando, exercitando falar sobre como se sentiu em determinada situação e exercitando pedir ajuda. A gente não está acostumado a pedir ajuda. Aliás, eu acho que isso vai na contramão de tudo que a gente tem, do dia a dia que a gente tinha até antes da pandemia, né? Porque o nosso trabalho exige que tu dê conta, com qualidade, que tu dê conta com rapidez, e também podemos citar aí a competitividade. A gente normalmente não quer pedir ajuda, a gente quer dar conta, quer mostrar o quanto a gente é eficiente, quanto a gente consegue. Então, isso vai na contramão, na verdade, da maneira que, que a sociedade tem vivido, que a gente tem vivido. A gente não se auxilia, a gente não trabalha junto, isso acontece em casa muitas vezes. Várias vezes eu também já me peguei, tipo, me rasgando inteira, arrancando os cabelos com as duas crias ali. E por que não pedir ajuda, sabe? Por que não dizer, escuta, pega um aqui enquanto eu faço isso, né? Não, simplesmente para não falar, né? Isso é normal as pessoas estarem nessa vibe, digamos assim. Mas a resiliência tem tudo a ver, primeiro, com transbordamento emocional, que é poder tu falar o que tu tá sentindo, como tu te sente frente a determinado problema, o que tá se passando na tua cabeça,
e pedir auxílio, pedir ajuda. Ou, no mínimo, se abrir também para ajuda, que é uma outra coisa que não acontece. A gente não pede e também se oferece, a gente não pode deixar que eu vou dar conta sozinho. Né? E resiliência tem a ver com isso. Isso faz parte do desenvolvimento aquela velha história, duas cabeças pensam melhor que uma, se aplica para muitas coisas da vida, assim. A gente tem exercitado muito aqui em casa, eu pedi ajuda. Tem sido salvador. É. Mas é interessante, assim, porque, primeiro, enfim, acho que como todo esse movimento que a pandemia gerou, e eu acho que uma coisa interessante que tu trouxesse lá no início acho que para muitas coisas, talvez muitas coisas que a gente esteja conversando hoje, que a gente traga muito como efeito da pandemia, na verdade, acho que a pandemia foi só acho que tu trouxesse fertilizante, assim, né? Sabe aquela aguinha que faltava regar para a planta ou para o problema aparecer, porque a gente talvez ritmo que estava, do jeito que estávamos vivendo como sociedade, ou se colocando como indivíduo nessa sociedade, estava todo mundo num piloto automático, né? E talvez esquecendo até de algumas coisas ou não olhando para alguns pontos importantes que, de repente, quando aquele movimento de para tudo e fica quieto, que era contradiz completamente o ritmo de vida que a gente tinha, de movimento e de agitação, agora para e fica quieto, fica aí, Sim. te obriga a fazer um contato com coisas que tu estava evitando há muito tempo, né? E até alguns modelos, assim, como tu trouxesse essa coisa do pedir ajuda, do falar, sabe? Do admitir talvez até onde que estão algumas limitações ou algumas fraquezas que precisam às vezes ser divididos para que a gente também possa se fortalecer, enfim, porque acho que a gente reconhecer que a gente tem fraquezas, mas também identificar quais são as nossas forças e que daqui a pouco as nossas forças naquele momento vai ser um diferencial para alguém, onde tu vai poder ajudar alguém, e a tua fraqueza vai ser onde alguém vai poder te dar essa mão para que tu possa ter, enfim, expandir um pouco também da tua potência, que no final que a gente está trazendo aqui, né? Acho que as pessoas têm e podem desenvolver, mas não precisam trazer isso como uma coisa, eu vou fazer isso sozinha e eu tenho que dar conta de fazer isso sozinha, porque é um problema meu, sabe? E muitas vezes, na verdade, o compartilhamento, às vezes não é também só, não é uma ajuda prática. Muitas vezes mas às vezes não é uma ajuda prática. Às vezes a questão do compartilhamento te traz justamente enxergar o problema sob diferentes prismas, né? Tipo, só o fato de tu relatar, só o fato de tu exercitar, pensar como tu te sente frente a determinada situação, já te permite justamente lançar a mão de ferramentas emocionais para poder dar conta, né? Então esse compartilhar, as pessoas, de novo, as pessoas resilientes não são pessoas que vivem sozinhas. As pessoas resilientes, elas sabem compartilhar emoções. Elas sabem dividir justamente essas emoções. Elas sabem dividir pensamentos. Então, isso tem tudo a ver com essas fortalezas, né? Justamente essa não é a fragilidade. A tua capacidade de compartilhar, de dividir, é uma fortaleza. E isso deve ser exercitado o tempo todo. E aí eu até também queria trazer um outro exemplo, assim, o quanto que isso é importante, assim, essa semana eu tava encalacrada de coisa, assim, me escabelando também, assim, tipo, correndo atrás da máquina. Daqui a pouco a minha filha mais velha, a Júlia, falou assim: mamãe, se tu quiser qualquer coisa, eu tô por aqui. Se tu quiser só falar sobre, eu também tô aqui. Então para te ver como a gente realmente também é um exemplo, né? Isso também tem se falado em criar filhos resilientes, mas a gente é o exemplo deles, né? Ela certamente também já viu eu e o Rafa compartilhando e falando. E ela disse: olha, qualquer coisa que tu precisar, se tu só quiser falar sobre, eu tô por aqui. Eu disse: obrigada, minha filha. Então, isso tem tudo a ver com essa tua capacidade de poder dar conta da situação. A gente às vezes também associa o dar conta da situação como tipo matar no peito. E não é isso. Resiliência não é isso, né? Ela tem justamente essa questão mais, digamos,
de um desenvolvimento psíquico maior, né? Então, para te alcançar isso também faz parte esses pontos, assim, né? E a gente até conversava também quando tu conversou comigo sobre essa live, assim, a gente conversou sobre a diferença da resiliência e do crescimento pós-traumático, assim, né? Só dando uma pincelada, porque a resiliência é justamente essa capacidade, ela está presente em todo mundo. Então, como eu disse, em algumas pessoas menos desenvolvidas e algumas pessoas mais desenvolvidas, mas ela está presente em todas as pessoas, de alguma maneira. Existe um outro conceito que é o crescimento pós-traumático, porque assim, a resiliência ela te molda, te molda a situação, né? Tu te adapta à situação. Aquela velha história, tu de novo busca o teu equilíbrio. É isso que tu vai tentar fazer, sempre entre essas pressões internas e externas, tu vai buscar o equilíbrio. O crescimento pós-traumático é um outro conceito que ele justamente ele te transforma. Quando a gente fala em situações extremamente críticas, situações traumáticas, a gente normalmente pensa no desenvolvimento de consequências muito negativas para as pessoas, né? Por exemplo, a maioria das pesquisas gira em torno da patologia. Quanto de percentual desenvolve estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, e é muito o que também tem se falado na pandemia, né? Tem se falado, aumento do número de depressão, aumento do número... Que é verdade, com certeza. Mas existe uma parcela ali da população existe a parcela da população que vai passar por essas coisas bem. Ela vai justamente dar conta com as suas ferramentas, essa resiliência, essa tua capacidade de poder fazer um enfrentamento da crise. E ela vai buscar a sua normalidade. Nunca mais vai ser o normal de antes, mas vai voltar para uma certa normalidade. E o crescimento pós-traumático, justamente, a pessoa ela passa por uma transformação que ela inclusive passa por um aspecto de espiritualidade. A pessoa realmente passa a enxergar a vida de uma outra maneira, os relacionamentos de uma outra forma, ela entende o acontecimento dentro da sua história de vida como um divisor, literalmente, de águas. Ela passa por uma transformação muito mais profunda. A resiliência talvez não tenha sempre essa profundidade de mudança, de enxergar a vida mesmo, de enxergar as suas relações, de descobrir determinadas coisas que jamais imaginou que seria capaz. E realmente encarar a vida de uma outra forma, num nível até mais espiritual, assim, ter uma gratidão. Eu diria até que de repente seria que não necessariamente a resiliência vai trazer, mas que talvez desculpa, me faltou o nome, esse crescimento pós-traumático, uma revisão até dos teus valores pessoais, daquilo que muda os teus valores de vida. Sentido para ti de vida e que agora é outro. Exatamente. A resiliência não necessariamente muda os teus valores de vida. Tu descobre também capacidades que tu não achou que tu teria. Isso faz parte das ferramentas que tu vai colocando no teu tipo repertório psíquico, digamos assim, né? Coloca mais uma lá para dar conta da situação. O crescimento pós-traumático, ele muda teus valores, ele muda a maneira como tu realmente passa a contemplar e enxergar a vida. Então, tem a ver, sim, daí com situações muito mais extremas, normalmente relacionado com situações em que realmente a tua integridade física e emocional foi colocada à posta, sabe? Tu realmente pensou ou teve a experiência prática, ou pelo menos emocional, de uma perda muito grande, muito grande. Então, isso te traz um outro paradigma da vida que nem sempre, que a resiliência não necessariamente traz, né? Então, a resiliência, como eu disse, todos nós temos, mas não necessariamente todos nós passaremos por uma situação que vai te trazer o crescimento pós-traumático, né? Eu fiquei pensando agora até se teria alguma predisposição para uma pessoa passar por uma certamente são pessoas que já tinham um nível de resiliência, certamente, com certeza. Até porque, por exemplo, até quando a gente pensa no lado oposto,
as pessoas que vêm a adoecer são justamente pessoas que existia uma predisposição. Disposição, justo. Ela não é do nada que ela responde negativamente a uma determinada situação. Certamente, sim, uma pessoa que consegue chegar nesse nível, ela tem, sim, uma capacidade de resiliência muito maior, com certeza. Muito desenvolvida. Muito desenvolvida. Eu acho que a ideia é justamente a gente olhar que temos ferramentas, sim, para dar conta, né? E que elas estão ali, que talvez também seja, não necessariamente que tu precisa atingir um crescimento, né? Traumático, mas que tu consiga, acho que se já é uma oportunidade para tu ampliar a tua resiliência e tu te tornar uma pessoa mais aberta, mais flexível, né? Isso já vai te ajudar a lidar com a situação agora e com inúmeras outras ao longo da tua vida, né? Da tua jornada. Com certeza. Como eu disse, durante o teu desenvolvimento, tu vem trazendo isso, né? São as pequenas conflitivas que tu vai tendo na tua vida e que tu vai dando conta, né? E vai, de novo, criando esse repertório, né? De estratégias. Eu tô vendo alguns comentários aqui. Acho que a mãe até colocou assim, ó. Parece-me que este momento provoca o autoconhecimento e a revisão de condutas, e tudo isso assistido pela resiliência. Acho que essa necessidade de ajuste, porque talvez veio por conta de uma necessidade, o ambiente nos impôs uma necessidade, né? E acho que essa questão da provocação para o contato com coisas que talvez a gente ainda não, a gente estava... alguns talvez estivessem ignorando, outros simplesmente estivessem ignorando, que eu digo assim, tipo, deixando de lado, ou sabendo que precisavam olhar, mas não estavam olhando. Outras pessoas simplesmente estavam ignorando, estavam tocando no automático, né? Acho que essa provocação de parar, refletir, olhar o que está acontecendo, viver o presente, né? Talvez te provoque mais reflexão sobre essas necessidades ou essas habilidades, e a resiliência vem vindo muito com isso. Penso também que às vezes a gente acaba se dando conta ou entrando em contato com coisas que realmente não nos deixem muito felizes, né? Acho que todos nós tivemos aí provavelmente nesse ciclo da pandemia momentos assim, né? A gente vai se deparando com coisas nossas que a gente sabe que, tipo, são coisas que, bom, jeitos nossos, características que não nos agradam, que talvez ali fiquem mais evidentes por causa do momento de estresse e tudo isso. Mas acho que até isso também acaba, se a gente tem essa reinterpretação positiva, acaba sendo uma oportunidade também para visitar isso, né? Ou para olhar para isso, enfim. A desacomodação, ela nunca é, tipo, boa, assim, causa sensação boa, né? Ela, tipo, te provoca. O que, na verdade, a gente consegue muito... não, mas isso me aconteceu e hoje eu enxergo como foi bom. Sim, hoje tu enxerga. No momento que aconteceu, ela não é boa de... Aquele momento em si não é bom de viver, né? Ele vai te exigir uma tomada de decisão, uma acomodação, se moldar aquilo, mas ela te causa sensações ruins. A desacomodação, ela nunca é gostosa de viver, digamos assim, né? Então, mesmo os momentos felizes da vida, né? Trazendo aí de novo a maternidade, não adianta, né? Nossa, estamos vivendo mais do que intensamente 24 horas de maternidade. Mesmo isso que é tão feliz, né? Te causa sensações e desacomodações que nem sempre são alegres, né? Tipo... Mas isso, tu consegue justamente enxergar que tem coisas boas nessa desacomodação. Talvez fique mais fácil de enxergar a coisa, e em outros momentos não é tão fácil assim, né? O Ricardo pergunta se quando há fracassos acumulados, haveria como desenvolver qualquer resiliência? Com certeza. Na verdade, aí tudo vai depender de como tu enxerga esses fracassos. Se tu também já está enxergando assim como fracassos acumulados, certamente está falhando ali uma das coisas do desenvolvimento da resiliência, que é poder enxergar o lado positivo do que aconteceu, é poder colher
o que de positivo aconteceu naquele fracasso, ou na verdade qual é a lição positiva daquele fracasso. Sempre vai ter uma lição positiva em qualquer fracasso. Então, aí se tu tá enxergando também já como um acúmulo de fracassos, certamente essa ideia tá já carregada de algo que não tem a ver com a resiliência, né? Mas não é isso que vai te impedir de desenvolver. Depende de como tu vai começar a encarar esse acúmulo de fracassos. Não como um acúmulo de fracassos, mas talvez, não sei, um acúmulo de experiências, né? E poder tirar as lições dele e poder pensar em outras estratégias para dar conta, já que as que tu tentou até agora falharam, né? Então, lançar a mão de outras estratégias, poder se colocar presente de novo na situação de novo. Eu acho que a questão da ansiedade, o de não estar presente no problema, inclusive, te impede de fazer tomadas de decisão eficientes, né? Tu pensar no que vai acontecer agora, como é que vai ser isso? Ah, meu Deus, deu tudo errado, não vai ter como arrumar, né? Isso até é normal a gente pensar também de primeira, não é que, tipo assim, as pessoas resilientes nunca... ok, temos um problema, vamos ver o lado positivo Nunca da se coisa. abalam com nada. Não é isso, é claro que tu te desespera, meu Deus do céu, tudo errado, nada que eu faço dá certo. Mas aí tem aquele momento que tu respira e tu fala, ok, o que eu vou fazer com isso aqui, né? Que deu tudo errado. Eu acho que é não ficar paralisado neste momento, né? O momento é esperado que todo mundo, né, tenha aquele momento de choque que a gente falava antes. Puxa, até porque quando tu vai para uma experiência, tu vai com uma expectativa de que ela dê certo. Então, daqui a pouco, quando ela dá errado ou não saiu como tu planejou, tem o momento da frustração. A frustração fala muito alto. Né? Então, é claro, então, acho que também tem um pouco do que tu falou, assim, de se permitir sentir a frustração, sentir a raiva, sentir a coisa do que droga, não deu, nada saiu como eu planejei. Mas não ficar parado nesse momento, exato, né? Exato. Ele é um momento. E aí, a partir de depois de vivido aquilo, tu tem que conseguir ir para uma próxima ação e que tu consiga ressignificar aquilo, ou que tu tenha condições de tirar lições, ou que tu consiga analisar o que deu certo, o que deu errado, para tentar de um jeito diferente. Né? E aí, acho que quando esses acúmulos de fracassos, e aí, sabe, quando tu não enxerga como fracasso, mas como tu enxerga como experiência, até como oportunidades que se apresentaram para tu ver o que não dava para tu tentar de um jeito diferente, a pessoa resiliente vai conseguir fazer desse jeito diferente. Não vai ser aquela coisa da gente bater, sabe? Ficar dando murro e ponta de faca. É como encarar como um lançamento, foi lançado um novo desafio, né? Então, o que tu vai fazer com isso, né? A Lais trouxe um comentário aqui. Ao meu ver, a pessoa que tem como base valores e espiritualidade já vem com um pouco mais de flexibilidade. Menos materialismo e mais resiliência. Aí ela pergunta para nós, é certo? O que a gente acha? Pode repetir ele de novo? Ao meu ver, a pessoa que tem como base valores e espiritualidade já vem com um pouco mais de flexibilidade, menos materialismo e mais resiliência. Eu acho que eu acredito que sim, né? Eu não sei se é só questão do materialismo, mas eu acho que tem a ver, na verdade, muito mais com a questão de novo, da positividade, né? Até da crença de que bom, as coisas elas não acontecem por acaso, ou, né? Tipo, essa questão da espiritualidade, ela tem tudo a ver com positividade, ela tem tudo a ver com tu enxergar a situação de diferentes perspectivas, né? Então, essas pessoas normalmente têm uma resiliência mais desenvolvida, assim, né? Ou consegue, pelo menos, dar conta disso, assim, receber as situações de forma menos negativa. Pelo menos num segundo momento, né? Porque, de novo, não quer dizer que tu tenha uma espiritualidade desenvolvida que tu não, às vezes, não te escabele ou não, né? Não pense, poxa, por que comigo, sabe? Por que comigo? Por que isso aconteceu de novo comigo, né? Mas então tu vai buscar também respostas de uma maneira diferente, assim, não simplesmente como eu fui escolhido para
para acontecer as coisas, só coisas negativas comigo, ou enfim, né? Aquela Mas crença eu mais também fico negativa. pensando nesse materialismo daqui a pouco, como as pessoas que são muito apegadas, não só a coisas, né, a materiais, Aham, mas aham. apegadas àquelas condições, àquela situação, aquela estabilidade, É, né? uhum. E aí Que tem daí tem a tudo a ver com a ver também com flexibilidade. Tem a ver com a flexibilidade, né? e aí, com certeza, vão ter pessoas que vão sofrer muito mais com mudanças, Sim, especialmente com mudanças abruptas, né? sim. Porque elas estão muito apegadas àquilo que ela tem, aquela estrutura rígida que Isso. ela segue, Uhum, seja de rotina, seja até às vezes de lugar físico onde vive, das coisas terem que estar daquele jeito. E aí, de uhum. repente, voltando para a matéria, ter as tuas crianças 24 horas em casa, que desapega dos teus lugares das coisas, porque não tem Eu mais nada, desapeguei já há muito tempo. E, ó, e tu né? me conhece, sabe que eu sou bem obsessiva com isso. Ai, Nada, eu nada como sei, a a gente gosta pandemia. das coisas no lugar, aquelas mulheres, como a pandemia vai dizer, não tem para Deixa pegar. assim, importante que eles estão felizes. E a reconstrução, o que constitui uma reconstrução verdadeira de longo prazo definitiva? Enfim, acho que é só, não sei se eu consegui pegar a pergunta e nem o quão profunda ela é, mas eu acho que nada é muito definitivo, né? É, assim, a reconstrução depende da situação, né? De novo, assim, em algo mais profundo, te reconstruir é a mais que a resiliência, digamos, que a gente ativa ela diariamente. Eu acho que a reconstrução daí tem relação mais com algo que te realmente desconstruiu. E aí tem uma Uhum, mudança aí de valores. Quando é que isso termina? É difícil dizer. Porque eu acho que se tu foi atingido de uma maneira também que te desconstruiu, te reconstruir, é difícil de dizer quanto tempo isso leva. uhum. E quando que tá pronto. Mas também penso que a gente também está se reconstruindo o tempo todo, Eu acho assim. que Eu não acho tem que fim. faz parte da nossa vida, assim, sabe? Tipo, A menos que, como tu dissesse, assim, tenha um evento muito extremo que aconteça, que não é na vida de exato. todos que acontecem, que te mude valores, que te dê uma transformação, assim, significativa. Do contrário, eu acho que dentro de uma vida, né, sem um trauma, acho que tu vai passar te reconstruindo, destruindo e reconstruindo ao longo da Exato, vida, exato. ciclos naturais dela, né? E tem uma série de situações que a gente também passa de pequenos traumas, digamos assim, e que tu te reconstrói e faz de novo. E isso tem a ver com a resiliência, tem justamente a ver com assim, a resiliência, tu te molda a situação, mas quando a gente se molda, a gente nunca se molda igual, né? Justamente também o conceito ele vem da física, né? Um elemento que sofre alguma ação e não perde a sua forma, né? Então, mas a gente nunca se junta de novo de uma mesma maneira, né? Então, acho que a cada etapa que tu vive, ou, de novo, crises mais impactantes, algumas menos, e assim por diante. Mas sempre vai dar uma modificada, tu vai te moldar, digamos, daquela situação de maneira diferente. Nunca o encaixe vai ser igual, literalmente igual, sabe? Então, acho que essa Porque reconstrução, ela não vão tem se fim. somando experiências nesse processo, vão se somando aprendizados que tu vai passando a adquirir nisso e que tu não tinha antes e que por si só já te levam alguma coisa a mais para a vida, né? Exatamente. Já te transforma de algum jeito, assim. Então, eu Exatamente. acho que a reconstrução E é que é o eterna. registro justamente das coisas positivas, né? É o que te fortalece para as outras coisas que estão por vir. No Exato. momento que tu deu conta e no momento que tu também consegue olhar para trás e dizer, nossa, aquilo foi difícil quando aconteceu. Mas hoje eu vejo que eu também sou diferente porque aquilo aconteceu. Ou hoje eu encaro certas situações de uma maneira diferente porque aquilo aconteceu. Então, tu já tem um registro positivo, tu já tem novas ferramentas, e numa próxima situação estressante, crítica, ou algo que te peça uma ação,
certamente de alguma maneira aquele registro tu tá usando ele, né? Ele ficou, ele te moldou de alguma outra maneira. Exato. Amiga, nosso tempo tá se esgotando. Te falei que passava voando, porque quando a gente vê já foi. E o Instagram me corta, né? Então, para que isso não aconteça, não dá pra, mesmo que a gente queira, não pode continuar. Não, ele não deixa. Eu quero te agradecer, quero agradecer esse momento de troca aqui que a gente teve, de conversa, acho que sobre essa nossa habilidade humana e da forma como ela vai se apresentando e como a gente pode usar ela a nosso favor, acho que é super importante a gente aproveitar essas oportunidades críticas que nos são impostas, né? Acho que para refletir sobre, acho que ganhos de potência nossos, individuais, sabe? De como que a gente pode se fortalecer desses momentos também, né? Porque eu acho que, como a gente fala muito, né? Crise também é oportunidade de mudança. Com certeza. Mas eu acho que a gente tem responsabilidade de gerar essa oportunidade para nós mesmos, né? Então, acho que a gente refletir sobre a resiliência, sobre essa habilidade, é uma forma da gente também levar para as pessoas um pouco dessa reflexão de, bom, como eu posso usar essa potência a meu favor, né? Para me reconstruir, mas não em definitivo, porque ela vai ser eterna. Essas próprias conversas, elas são ferramentas também, né? Exato. Essas são oportunidades. Eu agradeço de ter dividido esse momento contigo, amiga. Saudades. Saudades imensas. Mesmo país, mas tão longe ainda. Mas tão longe, um pouco mais perto do que já estivemos, né? Em outros momentos. E certamente em breve estaremos pessoalmente de novo. Para desfrutar. Se Deus quiser. De um momento, assim, ao ar livre com as crianças. Se Deus quiser. Obrigada pelo teu tempo. Beijo. Sei que foi um final de semana corrido aí pra ti, então obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada, beijo amiga. A todos. Beijo. Beijo aí pro Rafa, que hoje é dia dos pais aqui nos Estados Unidos. Tá lá cumprindo a função paterna. Aproveitando o dia dos pais, né? Isso aí, intensamente. Obrigada, beijo. amiga. Boa semana aí pra vocês. Beijos. Tá bom, beijo. Tchau. Tchau. Deixa eu lá ver aqui. Muito bem, pessoal. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês, por estarem aqui dividindo esse momento com a gente. Espero que o tema tenha provocado reflexões a vocês também. Lembrando que eu vou salvar aqui no IGTV e vou compartilhar também no meu canal do YouTube. Então, para quem por acaso quiser dividir com outras pessoas que não estejam aqui no Instagram, queiram levar para além do Instagram esse tema, vai ficar salvo também lá. Obrigada mais uma vez. Desejo um bom resto de domingo, uma boa semana para todo mundo. Domingo que vem eu reencontro vocês aqui nesse mesmo horário. E eu vou conversar com o Pablo, que é educador físico, e a gente vai conversar um pouco sobre essa questão de atividade física. A ideia é que eu traga uma outra perspectiva. Quero que o Pablo traga uma outra perspectiva sobre a educação física, porque a gente já sabe quão importantes as atividades físicas são na nossa vida. Mas por que algumas pessoas conseguem manter isso com tão rigor e outras ficam entrando e saindo, começando e terminando, parando, enfim, né? Vamos entender um pouquinho também do que são realmente coisas que nos motivam a manter atividades físicas na nossa vida. Então, espero vocês no próximo domingo. Beijos, tchau, tchau.